Graça e paz, irmãos. Tudo bem com os irmãos? Como é que os irmãos estão? Continuando com a nossa aula na escola dominical, hoje nós vamos trabalhar com Apocalipse capítulo 3, dos versículos 14 a 22. Sempre lembrando, irmãos, que eu não estou falando da igreja local, eu estou sempre fazendo referência à igreja como um todo sobre a face da terra e não fazendo menção nem referência à igreja local. Hoje nós vamos trabalhar com a igreja de Laodiceia. E eu gostaria de estar lendo essa palavra junto com os irmãos. Então, Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhes este conselho: compre de mim o ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreende e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez vamos ver mais uma lição sobre uma igreja, aonde ali João recebe a revelação para escrever ao anjo da igreja. Eu gostaria de tratar desta igreja com o seguinte tema: uma convocação urgente ao fervor espiritual. Aí qualquer coincidência, irmãos, com os dias atuais, vocês vão falar: nossa, mas tem muita coisa que é parecida nos dias atuais da Igreja de Cristo. Pois é, irmãos, existe muita coisa que nós podemos ver dentro das igrejas hoje como uma maioria, infelizmente. E sempre eu gosto de tratar a primeira questão também a respeito da carta, eu gosto de tratar sobre a igreja, eu gosto de tratar também sobre a questão geográfica, também eu gosto de falar um pouco da cultura local da cidade, porque eu percebo que Jesus usa de toda essa analogia para falar com a igreja ali, porque está dentro do contexto, e ensiná-los. E não é diferente com a igreja de Laodiceia. Não, mas antes vamos orar ao Senhor. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, dirija esta aula e conduzo, ó Deus, que cada um dos teus servos que esteja ouvindo esta aula possa aprender mais do Senhor, Deus, nesta manhã, Pai. Abençoe, Senhor, no nome de Jesus, a vida dos teus filhos. Esteja com cada um, Pai. E que esta lição, Senhor, sirva, Deus, para crescimento e edificação, Pai. E para a glória e a honra do teu louvor e do teu santo nome. Assim o faremos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Hoje nós vamos então falar da igreja de Laodiceia. E como introdução, nós sabemos que essa daqui é a sétima e última igreja, né? De todas as cartas às igrejas da Ásia, esta é a mais severa de todas. Jesus não faz nenhum elogio à igreja de Laodiceia. A única coisa boa em Laodiceia era a opinião da igreja sobre si mesmo. E ainda assim era completamente falsa. A cidade de Laodiceia ela foi fundada em 250 a.C. por Antíoco da Síria. A cidade era importante pela sua localização. Ela ficava no meio das grandes rotas comerciais e era uma cidade rica e opulenta. A igreja tinha a cara da cidade. Em vez de transformar a cidade, ela tinha se conformado à cidade.
Laodiceia era a cidade da transigência e a igreja tornou-se também uma igreja transigente. Os crentes eram frouxos, sem entusiasmo, débeis de caráter, sempre prontos a comprometer-se com o mundo, descuidados, e eles pensavam que todos eles eram pessoas boas. Eles estavam satisfeitos com sua vida espiritual. A igreja de Laodiceia é uma igreja popular, satisfeita com sua prosperidade, orgulhosa dos seus membros ricos. A religião deles era apenas uma simulação. A cidade de Laodiceia se destacava por 4 características, eu quero tratá-las aqui. Primeiro, ela era um centro bancário e financeiro. Era uma das cidades mais ricas que existia naquela época do mundo. Lugar de aceitar ajuda. Eu tenho que trocar de óculos, irmãos. Eu não estou boa para enxergar com esses óculos não, ultimamente, viu? Vamos lá. A cidade de Laodiceia destacava-se por 4 características. Primeiro, era o centro bancário e financeiro. Era uma das cidades mais ricas do mundo. Lugar de muitos milionários. Em 61 d.C., ela foi devastada por um terremoto e reconstruída sem aceitar a ajuda do imperador. Os habitantes eram jactanciosos, quer dizer, eram orgulhosos da sua riqueza. E a cidade era tão rica que não sentia necessidade de Deus. Um segundo ponto que nós vemos na cidade de Laodiceia é um centro de indústrias de tecido. Em Laodiceia produzia-se uma lã especial famosa no mundo inteiro. A cidade estava orgulhosa das roupas que produzia. O terceiro ponto é que Laodiceia também era um centro médico de importância. Ali havia uma escola de medicina, famosíssima. E fabricava-se ali 2 ungüentos quase milagrosos para os ouvidos e os olhos. O pó frígio para fabricar o colírio. Era o remédio mais importante produzido na cidade. O quarto ponto, ela tinha um centro das águas térmicas. A região era formada por 3 cidades, Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Em Colossos, então, ficavam as fontes de águas frias, em Hierápolis ficava a fonte de água quente. Em seu curso sobre o plano, tornava-se morna, e nesta condição fluía dos rochedos fronteiros a Laodiceia, tanto as águas quentes de Hierápolis como as águas frias de Colossos. Elas eram terapêuticas, mas as águas mornas de Laodiceia eram intragáveis. Essas águas se encontravam em Laodiceia e o sabor dela era horrível. O diagnóstico que Cristo traz e faz da igreja de Laodiceia. Cristo está no meio dos candeeiros, como todas as igrejas que nós vimos, e anda no meio dos candeeiros. Sonda a igreja de Laodiceia e chega ao seguinte diagnóstico: a igreja tinha perdido seu vigor, versículos 16 e 17. Mais abaixo no estudo nós vamos ver um pouco mais disso. A igreja também tinha perdido seus valores, versículo 17 e 18. A igreja tinha perdido a sua visão, que é o 18b, e as suas vestimentas também, que é o versículos 17 a 22. Então vejamos o diagnóstico de Cristo, começando com o versículo 15. Jesus identificou a falta de fervor espiritual da igreja. Olha o versículo 15 comigo. Conheço as suas obras. Sei que você não é nem frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Jesus continua falando por metáforas, continua falando usando analogias. Bom, na vida cristã, há 3 tipos, há 3 temperaturas espirituais. Um coração ardente, primeira, conforme Lucas 24:32. Segundo, um coração frio, Mateus 24:12. Terceiro, um coração morno, Apocalipse 3:16. Jesus e Satanás conhecem a maré espiritual baixa da igreja. Nada se informa sobre tentação, perseguição, negação, apostasia ou abalos na igreja de Laodiceia. O problema da igreja de Laodiceia não era teológico nem moral, nem havia falsos mestres, nem heresias, nem havia pecado de imoralidade, nem engano. Não há na carta menção de hereges, malfeitores ou perseguidores. O que falta à igreja era fervor espiritual. A vida espiritual da igreja era morna, indefinível, apática, indiferente, nauseante. A igreja era acomodada. O problema da igreja de Laodiceia não era heresia, mas apatia. O nosso fogo espiritual íntimo está em constante perigo de enfraquecer ou morrer. Ou o braseiro deve ser cutucado, alimentado e soprado até incendiar.
Mas muitos fogem do fervor com medo do fanatismo. Chegam a falar, são loucos aqueles que ficam atrás tanto que enlouquecem. Mas isso não é verdade. Fervor não é o mesmo que fanatismo. Fanatismo é um fervor irracional e estúpido. E é um entrechoque do coração com a mente. Jonathan Edwards disse que precisamos ter luz na mente e fogo no coração. A verdade de Deus é lógica em fogo. Muitos crentes têm medo do entusiasmo, mas entusiasmo é parte essencial do cristianismo. Não podemos ter medo das emoções, mas do emocionalismo. Nós não somos crente Coca-Cola, que vive de movimento, emoção para valer. Bom, Jesus identificou que um crente morno é pior do que um incrédulo. Nós vimos lá no versículo 15. É melhor ser frígido do que tépido ou morno. É mais honroso ser um ateu declarado do que ser um membro incrédulo de uma igreja evangélica. A queixa de Jesus contra os fariseus era contra a hipocrisia deles. Alguém que nunca fez profissão de fé e tem consciência de sua completa falta de vida moral. É muito mais fácil de ser ajudado que algum outro que se julga cristão, mas não tem a verdadeira vida espiritual. Uma pessoa morna é aquela em que há um contraste entre o que diz e o que pensa ser, de um lado, e o que ela realmente é, do outro. Ser morno é ser cego à sua verdadeira condição. Jesus identificou que a autoconfiança da igreja era absolutamente falsa. Olha o versículo 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável e digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Pesada a palavra, né? A tragédia do auto-engano, nós podemos ver aqui nesse versículo 17. Laodiceia se considerava rica e era pobre. Sardes se considerava viva e estava morta. Esmirna se considerava pobre, mas era rica. Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocara diante dela uma porta aberta. O fariseu deu graças por não ser como os demais homens. Muitos no dia do juízo vão estar enganados, conforme está lá em Mateus 7, versículos 21 a 23. A igreja era morna devido à ilusão que alimentava a respeito de si mesma. Segundo detalhe, a tragédia da autossatisfação. Continuamos no versículo 17. A igreja disse, não preciso de coisa alguma. A igreja de Laodiceia era morna em seu amor a Cristo, mas amava o dinheiro. O amor ao dinheiro traz uma falsa segurança e uma falsa autossatisfação. A igreja não tinha consciência da sua condição. Terceiro detalhe que eu quero ressaltar aqui. A tragédia de não ser o que se projetou a ser, o que nunca se imaginou. Continua no versículo 17, na parte C. Estava orgulhosa do seu ouro, roupas e colírio, mas era pobre, nua e cega. A congregação de Laodiceia fervilhava de frequentadores presunçosos, e eles diziam, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Os crentes eram ricos, os crentes daquela igreja, frequentavam as altas rodas da sociedade, eram influentes na cidade. A cidade era um poderoso centro médico, bancário e comercial. O orgulho de Laodiceia era contagioso. Os cristãos contraíram a epidemia. O espírito de complacência insinuou-se na igreja e corrompeu-a. Os membros da igreja tornaram-se convencidos e vaidosos. Eles achavam que estavam indo maravilhosamente bem em sua vida religiosa. Mas Cristo teve que acusá-los de cegos e mendigos nus. Mendigos, apesar de seus bancos, cegos, apesar dos seus pós-frígios, e nus, apesar de suas fábricas de tecidos. São mendigos porque não têm como comprar o perdão dos seus pecados. São nus porque não têm roupas adequadas para se apresentarem diante de Deus. E são cegos porque não conseguem enxergar a sua pobreza espiritual. Jesus revelou que um crente morno, em vez de ser o seu prazer, lhe provoca náuseas. Vê o versículo 16. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você só vomita o que ingeriu.
Só joga fora o que está dentro. A igreja de Laodiceia era de Cristo, mas em vez de dar alegria a Cristo, estava provocando náuseas em Cristo. Uma religião morna provoca náuseas. Jesus tinha muito mais esperança nos publicanos e pecadores do que dos orgulhosos fariseus. Fomos salvos para nos deleitarmos em Deus e sermos a delícia de Deus. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, a herança de Deus, a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus. Mas quando perdemos nossa paixão, nosso fervor, nosso entusiasmo, provocamos dor em nosso Senhor, náuseas no nosso Salvador. Cristo repudiará totalmente aqueles cuja ligação com Ele é puramente nominal, ou seja, sou de Cristo só de nome e superficial. A igreja de Laodiceia desapareceu. Da cidade só restam ruínas. A igreja perdeu o tempo da sua oportunidade. Bom, o segundo ponto, eu quero destacar o seguinte: o apelo que Cristo faz à igreja. Cristo se apresenta à igreja como um mercador espiritual. Olha comigo o versículo 18. Dou-lhes este aconselho, ou dou-lhe um conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Notou que Jesus está fazendo analogia novamente com a cidade, com os costumes da cidade? Cristo prefere dar conselhos em vez de dar ordens. Sendo soberano do céu e da terra, criador do universo, e tendo incontáveis galáxias de estrelas na ponta dos dedos, tendo o direito de emitir ordens para que lhe obedeçamos, prefere dar conselhos. Ele poderia ordenar, mas ele prefere aconselhar. A suficiência está em Cristo. Ele fala, ele ensina, ele orienta. A igreja, então, julgava-se autossuficiente, mas os crentes deveriam encontrar sua suficiência em Cristo. Aconselho-te que compres de mim. Jesus ensinando. Cristo se apresenta como um mascate espiritual, podemos dizer assim. Cristo se apresenta à igreja como um mercador, um mascate, um camelô. Vou ficar mais fácil para vocês entenderem na nossa língua. Seus produtos são essenciais. Seu preço é de graça. Há notícias gloriosas para os mendigos, cegos e nus. Eles são pobres, mas Cristo tem ouro. Eles estão nus, mas Cristo tem roupas. Eles são cegos, mas Cristo tem colírio para os seus olhos. Cristo exorta a igreja a adquirir ouro para a sua pobreza, vestimentas brancas para a sua nudez e colírio para a sua cegueira. A preciosa mercadoria que Cristo oferece, o ouro que Cristo tem, é o reino do céu. A roupa que Cristo oferece são as vestes de justiça e da santidade. O colírio que Cristo tem abre os olhos para o discernimento. Cristo está conclamando os crentes a não confiarem em seus bancos, em suas fábricas, em sua medicina. Ele os chama a Ele mesmo. Só Cristo pode enriquecer nossa pobreza, vestir a nossa nudez e curar a nossa cegueira. Cristo chama a igreja a uma mudança de vida. Olha o versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Vemos aqui então uma explanação e uma exortação. Eu disciplino, eu, o Senhor, discipline e repreendo a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Desgosto e amor andam juntos. Cristo não desiste da igreja. Apesar da sua condição, ele a ama. Antes de revelar o seu juízo, vomitar da sua boca, ele demonstra a sua misericórdia. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Disciplina como um ato de amor. Sempre que alguém é disciplinado, eu acho que a gente está falando isso pelo mal, mas a gente está disciplinando porque ama, porque quer o bem. A pedra preciosa ser lapidada para brilhar. A uva precisa ser prensada para produzir vinho. Inegavelmente é porque anseia salvá-la do juízo, é que os repreende e disciplina. Porque Cristo está repreendendo e disciplinando essa igreja? Porque Ele ama. A base da disciplina é o amor.
Porque Ele ama, Ele chega junto, Ele disciplina. Porque Ele ama, Ele chama ao arrependimento. Porque ama, nos dá a oportunidade de recomeçar. Porque ama, está disposto a perdoar-nos. Arrepender-se é dar as costas a esse cristianismo de aparências e de faz de conta e da mornidão. A piedade superficial nunca salvou ninguém. Não haverá hipócritas no céu. Devemos vomitar essas coisas da nossa boca. Do contrário, Ele nos vomitará. Devemos trocar os anos de mornidão pelos anos de zelo. Cristo convida a igreja para a ceia. É uma profunda comunhão com Ele. Olha o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E a gente normalmente quer usar esse versículo para falar com aqueles que estão fora da presença do Senhor. Mas essa carta está escrita à igreja de Cristo, ou seja, a todos quanto confessam Cristo como seu Senhor e seu Salvador, aqueles que são chamados filhos de Deus. Bom, olha que triste situação o Senhor encontra aqui. O Senhor da igreja está do lado de fora da igreja. A igreja não tem comunhão com Ele. Uma ilustração aqui simples, o homem que não conseguia ser membro da igreja. Este é um convite pessoal. A salvação é uma questão totalmente pessoal. Enquanto muitos batiam a porta no rosto de Jesus, outros são convidados por Ele. Cristo vem visitar-nos e colocar-se em frente da porta do nosso coração. E Ele bate, Ele deseja entrar em uma visita do amado à nossa alma. Mas é uma decisão pessoal. Estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei. Jesus bate através de circunstâncias e chama através da sua palavra. Embora Cristo tenha todas as chaves, Ele prefere bater a porta. A porta, a famosa pintura de Roman Hunt, Cristo batendo a porta, mas a porta não tinha maçaneta do lado de fora. Uma ilustração, o pai e o filho. O menino diz para o pai: eles não ouvem porque estão ocupados e com outras coisas no quartinho dos fundos. Aqui vemos uma mostra sublime da soberania de Cristo e da responsabilidade humana. A existência de Jesus, estou à porta e bato. De que maneira Cristo bate? Através das escrituras, através do sermão, do hino, de um acidente, de uma doença. E é preciso ouvir a voz de Jesus. E aí vem um convite para cear. Que Ele nos convide a vir a cear com Ele é demasiada honra. Mas Ele deseja participar da nossa humilde mesa e cear conosco. E é tão admirável que ultrapassa a nossa compreensão finita. O hóspede transforma-se em anfitrião. Não somos nós dignos que Ele fique embaixo do nosso teto e ainda vai sentar-se à nossa mesa. Somos convidados para o banquete do casamento do Cordeiro, como noiva. A promessa que Cristo faz à igreja está lá no versículo 14, 21 e 22. Vamos trabalhar com o versículo 14 agora. Jesus tem competência para fazer essa promessa. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, ou seja, daquele que assim seja. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Cristo é o Amém e a testemunha fiel e verdadeira. Para uma igreja marcada pelo ceticismo, pela incredulidade, pela tolerância, Jesus se apresenta como o Amém, aquele assim que seja. Ele é a verdade e fala a verdade, dá testemunho da verdade. Seu diagnóstico da igreja é verdadeiro, seu apelo à igreja deve ser levado a sério. Suas promessas à igreja são confiáveis, em face da vida morna e indiferente da igreja. Jesus é a verdade absoluta que tudo vê, tudo sonda, tudo conhece. Ele cumpre o que diz, ele nunca é inconstante, ele é absolutamente consciente. Para uma igreja morna, inconstante, Cristo se apresenta como aquele que é precioso e confiável. Jesus não apenas jura, ele é o próprio juramento. Entre ele e a sua palavra simplesmente não se pode meter nenhuma cunha. E Jesus
tem autoridade para tornar a promessa realidade, que está no versículo 14. Cristo é o princípio da criação de Deus. Em face da vida caótica da igreja, Jesus é aquele que é a origem da criação. Como ele deu ordem ao caos do universo, ele pode arrancar a igreja do caos espiritual. Jesus tem poder para conduzir os vencedores ao seu trono de glória. Versículos 21 e 22. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, quando Cristo entra em nossa casa, recebemos a riqueza do reino. Recebemos vestes brancas de justiça, nossos olhos são abertos, temos a alegria da comunhão com o Filho de Deus, mas temos também a promessa que excede em glória e em todas as outras promessas ao vencedor. Reinaremos com ele, assentaremos em tronos com ele. Um trono é símbolo de conquista, de autoridade. A comunhão da mesa secreta é transformadora em comunhão de trono pública. Como Cristo participa do trono do Pai, também participaremos do trono de Cristo. Quando abrimos a porta para Cristo entrar em nossa casa, receberemos a promessa de entrar na casa do Pai. Quando recebemos Cristo em nossa mesa, recebemos a promessa de sentarmos com Ele em seu trono. Quero fazer uma conclusão aqui para fechar então. A história não termina aqui. Com o capítulo 4 de Apocalipse, passamos de igreja sobre a terra à igreja no céu. Os olhos de João são arrancados dos companheiros em tribulação para o trono do universo. Diante desse trono estão querubins, os anjos e a igreja glorificada. O livro da história está nas mãos do Cordeiro e nenhuma calamidade pode sobrevir à humanidade enquanto Cristo não quebrar os selos. Além disso, os ventos do juízo não recebem permissão para soprar sobre aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. A segurança da igreja está garantida. Assim, depois de combatermos aqui o bom combate e completarmos a nossa carreira, emergiremos da grande tribulação e não mais sofreremos. Iremos nos juntar à igreja triunfante na grande multidão que ninguém poderá contar, vinda de toda a nação, tribo, povo e língua. E ali estaremos com ele perante o trono de Deus. Ali nossas lágrimas serão enxugadas, depositaremos nossas coroas diante do trono e adoraremos aquele que é digno para sempre. Possa o Senhor nos ajudar a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Falamos em Laodiceia, a última igreja da Ásia Menor. Agora nós vamos passar para o capítulo 4, aonde nós vamos tratar de outros assuntos. Não falaremos mais das igrejas agora, diretamente. Vamos começar a trabalhar nos sinais, nos selos, nas trombetas, e assim vai. Então, eu peço aos irmãos que analisem as 7 igrejas, que estudem as 7 igrejas, e assim, tenham em mente o que nós temos visto por aí, irmãos. Coisas com aparência de igreja, mas que estão muito longe de ser o Evangelho de Cristo Jesus. E que nós possamos aprender com os erros dos outros. E eu peço aos irmãos que depois que assistirem a aula, curtam aí, colocam o seu joinha aí, por favor, que a moçadinha diz, dá um like, né? Compartilha com alguém que precisa aprender essa lição, né? E essa lição possa ficar no coração dos amados. E assim, por favor, se inscreva aí na nossa página da Imel Jardim Rossi. Nós precisamos de 1000 pessoas para podermos fazer sempre os cultos ao vivo. Amados, que Deus abençoe as vossas vidas, que o Senhor fale com cada um de vocês e que esta aula seja uma bênção na sua vida. E me dá um retorno, por favor, se você tem alguma dúvida, se conseguiu entender, se quer perguntar alguma coisa a mais sobre a aula, eu estou aqui para ajudar, tá bom, meus amados? Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor.